Aí eu fico pensando, será que o presidente já foi para o Canadá? Né? Você vai para o Canadá, é extremamente colorido, Nova York é colorido, até o Texas. Né? Fala assim, não, porque no Texas, não, o Texas as pessoas vivem bem, as pessoas se respeitam. A democracia também é você conviver com pessoas que pensam diferente. Se ele torturar alguém, a coisa muda de figura, né? Que a gente fala assim, ah não, porque quando você admite que as pessoas têm arma, você está admitindo a falência do Estado. Gente, desculpa, isso é uma realidade. A esquerda, né, que dominou por muito tempo, ela quis se impor de uma maneira tão violenta que você acaba criando um movimento de reação. Eu acho que o nosso desafio é tentar segurar essa reação, entendeu? Tornar as coisas de maneira mais ponderadas. Eu acho que é uma revolta, é uma reação aos excessos, entendeu? Porque a esquerda, né, que dominou por muito tempo, ela quis se impor de uma maneira tão violenta que você acaba criando um movimento de reação. Eu acho que o nosso desafio é tentar segurar essa reação, entendeu? Tornar as coisas de maneira mais ponderadas, né? Então, às vezes eu ouço o presidente falar sobre essa questão do nacionalismo e do estrangeiro, por exemplo. Aí eu fico pensando, será que o presidente já foi para o Canadá e andou pelas ruas do Canadá ou nas ruas dos Estados Unidos? Porque o que a gente mais vê são pessoas, né, com seus turbantes, com seus quipás, com seus véus, entendeu? Trabalhando nos restaurantes, nas lanchonetes, nos táxis, nas empresas. Então, assim, é importante a gente ter em mente que é necessário prestigiar o país, valorizar o nacionalismo, sem também deixar de reconhecer a riqueza, né, dessa união de culturas, entendeu? Porque às vezes eu ouço algumas pessoas falando dos Estados Unidos, não, porque agora a gente vai ser como nos Estados Unidos, tal, mas os Estados Unidos são muito multiculturais. São muito multiculturais, né? Muito mais do que a gente. Então, assim, não é essa cabeça que as pessoas que estão aqui acreditam que é. Não sei se eu estou entendendo. Né? Você vai para o Canadá, é extremamente colorido, Nova York é colorido, até o Texas. Né? Fala assim, não, porque no Texas, não, o Texas as pessoas vivem bem, as pessoas se respeitam. Então, assim, eu acho que falta um pouco perceber essa dinâmica, né? Talvez haja uma ideologização do que ocorre fora do Brasil, entendeu? A objeção que eu coloquei para ele, e era real, e é real, tanto é que eu não concorri a deputada federal, nem a senadora, é que naquele momento, ou nesse período da minha vida, minha família não tem como mudar comigo, né? E tem pessoas que lidam bem com isso, as pessoas vão embora sozinhas. Eu não penso assim, né? Então eu fiz uma proposta para o presidente que ele não aceitou, né? A proposta, inclusive, não caiu bem na equipe. Ficou como se eu fosse uma pessoa, onde é que já se viu, recebe um convite desse e ainda está colocando condições, entendeu? A proposta que eu fiz foi que eu, como vice, ficasse em São Paulo. E quando ele viajasse, como é o caso agora, eu fosse para lá, entendeu? Ou quando tivesse que ele me desse as atribuições. Por exemplo, cheguei a falar para ele, se o senhor me der atribuições num programa em específico, eu não preciso ficar em Brasília para visitar os estados, eu posso partir de São Paulo. São Paulo ficaria como um núcleo, que hoje é um núcleo financeiro, mas um núcleo político federal, entende? Eu fiz essa proposta não só pelo meu conforto, eu não posso negar que realmente eu não tinha condições de mudar para Brasília, assim, mas porque eu tenho a convicção de que é bom ter um presidente, né, e ter o vice em outro lugar, sob o ponto de vista estratégico, sob o ponto de vista de segurança, eu acredito de verdade nisso.
Mas não foi bem aceito. E aí houve uma série de situações. As pessoas muito próximas ao presidente não receberam bem o meu nome. Entendeu? Não receberam bem. Né? O presidente estava sendo muito ameaçado, ficou preocupado com a minha segurança. Né? Então, assim, uma série de fatores, e que, assim, na verdade, não é assim, ela recusou. A gente foi amadurecendo e percebeu que talvez a figura do general fosse por estar mais disponível, por ter uma proximidade maior em termos de ideologia, de história, de amizade. Eles são amigos, né? Eu conheci o presidente na convenção, entendeu? Então, assim, acho que foi uma série de fatores. Olha, eu, claro que não concordo com esse discurso, né? Ele sabe, falei isso para ele, qualquer um que leia o que eu já escrevi sabe que eu não concordo. Agora, a democracia também é você conviver com pessoas que pensam diferente. Se ele torturar alguém, a coisa muda de figura, né? Eu tenho a disciplina na faculdade, que é Direito e Religião. E aí a gente estuda muito discursos de ódio, liberdade de manifestação. E eu sempre trabalho com vários textos com os meus alunos, de autores canadenses, autores mostrando a diferença entre o falar e o fazer. Então, assim, se um presidente, não importa o partido, começar a realizar atos de tortura ou ser condescendente com atos de tortura, aí a coisa muda de figura, entendeu? O discurso, quantas coisas absurdas, né? O pessoal também que apoia o PT diz. Quantos discursos de ódio, quantos discursos de incitação. Eu lembro de um cidadão que fez um discurso do lado da Dilma, falando de invadir, de matar, né? Também não concordo, você entendeu? Eu não acho que nós estávamos numa situação tão tranquila para escolher pelo discurso, sabe? Agora, deixei muito claro e fica muito claro que não é um pensamento que se coadune com o meu. Ontem ele deu explicações, né, sobre o imóvel. Pelo que como eu não tive acesso a nenhum dos documentos, nem os documentos da investigação, nem os documentos da defesa, e eu defendo firmemente que se tire o sigilo dessa investigação, não só com relação ao senador Flávio, mas também com relação a todos os demais deputados, cujos assessores movimentaram cifras significativas. O deputado que vai concorrer à presidência da Alerj agora teve uma assessora que movimentou quase 40 milhões. Ele disse que, na verdade, foram 24, né? Na primeira notícia eram 40 e poucos milhões. Sejam, né? Mas assim, tem que explicar também. Eu acho que a melhor maneira é tirar o sigilo dessa investigação, para que a gente possa olhar o que tem lá de verdade. Então, por exemplo, ouvindo, né, lendo as notícias, ouvindo a explicação do senador Flávio, eu chego à conclusão que os tais depósitos na conta dele, que foi acho que em junho ou julho, que eles foram um ato isolado, por causa dessa negociação com esse imóvel. E se for assim, a princípio não tem ilicitude, não tem ilegalidade. Porque lendo as notícias, sem ter acesso aos documentos, a impressão que se tinha era de que aquele mês poderia ser apenas uma demonstração do que acontecia com uma regularidade, você entendeu? Não sei se ficou claro. Porque assim, esse expediente, né, do cidadão, vamos dizer, cobrar um pedaço do salário do funcionário, é um expediente que tem uma sequência, uma frequência, uma continuidade. Se houve aqueles depósitos, porque essa era a suspeita, mas se aqueles depósitos que foram alardeados como sendo, vamos dizer assim, a prova do crime, foram circunscritos aquele mês, coincidindo com uma negociação do imóvel, aí você afasta essa primeira suspeita, né? O que eu defendo com relação ao Flávio, com relação ao deputado André Siciliano, que está concorrendo à presidência, e toda aquela lista, e quaisquer outros que teve esse fim de semana, um levantamento que em várias assembleias tem investigações, é que haja uma apuração, né? Haja uma apuração em se constatando, seguindo o devido processo legal, com base nas provas, que haja a punição. Não importa o partido, não importa. Por quê? Porque essa prática, ela é deletéria.
só ele pode responder. Entendeu? Não sei como é que... É difícil, por eu ser advogada, eu falar sobre o trabalho de outro colega. Então, cada colega orienta, né, o seu cliente como entende. Então, ele deve ter recebido a orientação para se manifestar, para recorrer, como ele fez, né, a reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Só ele pode responder. Então, assim, sob o ponto de vista técnico-jurídico, não é um problema do governo, né? Quero crer que não seja um problema, que eles vão mostrar todos os documentos. Ontem ele mostrava, disse que vai apresentar lá para a autoridade competente e tal. Então, de maneira técnica jurídica, não é um problema do governo. Agora, sob o ponto de vista simbólico, né, sob o ponto de vista, assim... Veja, é uma situação que acaba, de alguma maneira, gerando uma expectativa, entendeu? E eu entendo que o presidente não deve mesmo se meter, porque se fosse outro parlamentar, ele ia sair por aí falando de um caso. Eu não sou uma entusiasta de arma, tá? Eu não sou assim que eu vejo que eu tenho colegas, inclusive, né, que são entusiastas, né? Eu não sou uma entusiasta. Mas, na época do referendo, eu votei não. Porque eu entendo que o Estado não tem o poder de impedir que um cidadão que passe pelo teste psicológico, que passe pelo teste prático, que cumpra todos os requisitos formais, tenha uma arma para se defender. Até porque o Estado não dá conta, e os nossos números mostram. Você deve ter tido parentes que tinham armas, que não saíam atirando por aí, passaram por cursos, passaram por análises psicológicas, então não é liberado. Tanto é que qualquer pessoa que porte uma arma ou possua uma arma fora daquelas condições está incidindo em crime, entendeu? Então não é só uma questão de liberdade individual, é o Estado que não consegue prover a segurança. Que a gente fala assim, não, porque quando você admite que as pessoas têm uma arma, você está admitindo a falência do Estado. Gente, desculpa, isso é uma realidade. Não é só dele, né? São todos os políticos. Todos. Quando a imprensa é favorável, quando é desfavorável. Então, assim, são todos. Eu acho que o povo do PT também, a vida inteira querendo regulamentar. O que acontece é que a imprensa tem uma tolerância enorme para com o PT. Talvez porque muitas pessoas sejam petistas. Existe uma tolerância muito grande. As críticas do PT à imprensa sempre foram muito severas. E isso me assustava quando eles falavam em regulamentar, por exemplo. Sempre fui contra, né? Uma das coisas que me faziam e me fazem ser contrária ao PT é essa ideia de regulamentar a imprensa, que eles chamam de mídia. Então, assim, isso está presente nos dois grupos, mas a imprensa é mais tolerante com as críticas da esquerda. Se sente constrangida, se sente ameaçada pelas críticas do que se está chamando de direita. Eu não gosto dessas críticas, seja de um lado, seja do outro. Aí eu não gosto, porque eu acho que a liberdade de imprensa, ou desvios na imprensa, a gente combate com mais liberdade. Entendeu? Assim, desvios, ilicitudes, má-fé, a gente combate com mais liberdade, não com proibição. Gostou da entrevista? Então assista a próxima parte, dê um like no vídeo, assine o nosso canal e leia o Nexo Jornal.